É por isso que o livro de Enoque foi banido. O livro de Enoque é um dos textos mais intrigantes e controversos associados à tradição bíblica. Ele é considerado um pseudógrafo, o que significa que sua autoria foi atribuída a uma figura antiga, Enoque, mas sem comprovação histórica. Pseudógrafos são obras literárias que reivindicam uma origem sagrada ou profética, mas cuja autenticidade é amplamente questionada. No caso do livro de Enoque, ele é atribuído a Enoque, um personagem bíblico mencionado no Antigo Testamento, especificamente em Gênesis 5:18 a 24, como um homem que andou com Deus. A citação mais famosa do livro de Enoque ocorre na Epístola de Judas, nos versículos 14 e 15, onde o autor menciona uma profecia atribuída a Enoque. Eis que o Senhor veio com milhares de seus santos para executar julgamento sobre todos e convencer todos os ímpios de todas as suas ações ímpias, que eles fizeram de forma ímpia, e de todas as coisas duras que os pecadores ímpios falaram contra ele. Esta citação levanta questões sobre a autoridade do livro de Enoque, especialmente porque, apesar de ser citado no Novo Testamento, o livro não é considerado parte do cânone bíblico aceito. É importante destacar que o fato de o livro de Enoque ser citado na Bíblia não significa que ele seja divinamente inspirado ou que deva ser considerado parte da Escritura. Judas 14 a 15 é um exemplo clássico de como os escritores bíblicos às vezes citaram fontes externas para reforçar seus argumentos. Outro exemplo disso é encontrado em Tito 1:12, onde o apóstolo Paulo menciona as obras do poeta Epimênides. Entretanto, isso não confere autoridade divina a esses textos não bíblicos. O livro de Enoque e outras obras apócrifas ou pseudográficas devem ser abordados com discernimento. Se alguém optar por lê-los, deve fazê-lo com a compreensão de que esses textos não têm a mesma autoridade das escrituras canônicas, que são consideradas divinamente inspiradas. A Bíblia, composta pelos livros aceitos no cânone, é única em sua autoridade e é vista como a palavra de Deus, inerrante e completa. Além da questão da canonicidade, o livro de Enoque levanta interesse por sua narrativa e conteúdo. O texto detalha a história dos vigilantes, um grupo de anjos caídos que, segundo o livro, se rebelaram contra Deus e desceram à terra, onde se uniram com mulheres humanas, gerando uma raça de gigantes conhecidos como Nefilins. Estes seres são mencionados brevemente na Bíblia, especificamente em Gênesis 6:4, onde são descritos como homens de fama, os homens valentes da antiguidade. O livro de Enoque expande essa narrativa, descrevendo os vigilantes como responsáveis por corromper a humanidade e introduzir práticas proibidas. A história dos Nefilins e dos vigilantes é central no livro de Enoque e oferece uma explicação para a corrupção que levou ao dilúvio de Noé. De acordo com o texto, a violência e a maldade na terra se espalharam devido à influência desses seres, e o dilúvio foi a resposta de Deus para purificar o mundo. Esta narrativa não apenas enfatiza o julgamento divino, mas também a misericórdia de Deus ao salvar Noé e sua família, preservando um remanescente justo. A Bíblia etíope é uma das poucas tradições cristãs que incluem o livro de Enoque em seu cânone. Esta versão da Bíblia contém 88 livros, muitos dos quais não são encontrados em outras tradições cristãs. A inclusão do livro de Enoque na Bíblia etíope é um reflexo da rica e única história do cristianismo na Etiópia, que adotou a fé cristã no século IV, muito antes de muitas outras regiões. A tradução da Bíblia para o Ge'ez, a antiga língua litúrgica da Etiópia, no século V, foi um marco significativo que tornou as Escrituras acessíveis ao povo etíope. O processo de formação do cânone bíblico foi complexo e envolveu a exclusão de muitos textos que não foram considerados inspirados ou que não estavam em conformidade com os ensinamentos centrais do cristianismo.
Conselhos como o Concílio de Nicéia, em 325 d.C., e o Primeiro Concílio de Constantinopla, em 381 d.C., desempenharam papéis cruciais na definição do que seria incluído na Bíblia. Textos como o Livro de Enoque foram deixados de fora, em parte porque não cumpriam os critérios estabelecidos, como a autoria apostólica ou a consonância com a doutrina cristã. Apesar de sua exclusão do cânone, o Livro de Enoque continua a ser uma obra de grande interesse, especialmente para aqueles que estudam a história do cristianismo e as tradições literárias antigas. Ele oferece uma visão única sobre como alguns grupos antigos viam a interação entre o divino e o humano, e como eles entendiam o conceito de julgamento e redenção. O Livro de Enoque também aborda temas que ressoam com questões escatológicas, ou seja, o estudo dos fins dos tempos. A ideia de um julgamento futuro e a destruição dos ímpios é um tema recorrente, que também aparece em livros proféticos canônicos, como Daniel e Apocalipse. No entanto, é crucial lembrar que mesmo com essas conexões temáticas, o Livro de Enoque não tem a mesma autoridade doutrinária que os textos canônicos. A narrativa do Livro de Enoque sobre os vigilantes e os nefilins é uma das muitas que tentam explicar a origem do mal no mundo e o papel do julgamento divino. Embora fascinante, deve ser lido com cuidado e contextualizado dentro do panorama mais amplo da tradição judaico-cristã. A história de Enoque, tal como apresentada na Bíblia, é de um homem que andou com Deus e foi levado por ele, sem passar pela morte, um testemunho de uma vida de fidelidade que serve de exemplo para os crentes. Por outro lado, o Livro de Enoque, embora intrigante, deve ser visto como uma obra apócrifa que reflete as crenças e especulações de uma época, mas que não possui a mesma autoridade teológica que os textos aceitos no cânone bíblico. Em resumo, o Livro de Enoque é uma obra complexa e rica em narrativas que continuam a fascinar estudiosos e leitores. No entanto, sua exclusão do cânone bíblico reflete um consenso antigo de que, apesar de seu valor histórico e literário, ele não se alinha com a inspiração divina reconhecida nos outros livros da Bíblia. Sua leitura pode oferecer insights interessantes, mas deve ser feita com discernimento e uma compreensão clara de sua posição na história do pensamento religioso. Esse foi o vídeo de hoje, e espero que tenha gostado. Um grande abraço e até o próximo.